Aqui, sempre achamos que falta alguma coisa, não achamos? Porque o nosso interior geme por causa das lutas constantes. O mundo não é um lugar de lazer para os filhos de Deus. O mundo é um lugar de lazer para os perdidos, o pecador, porque eles desfrutam sem limites, sem lei, não é? Sem vergonha, sem controle, sem freio, de tudo que eles podem alcançar. Nós, porém, rejeitamos, não é? E negamos a nós mesmos as coisas que nos afastam de Deus, que nos separam de Deus. Não é? Por isso usamos deste mundo sem abusar. Não é? Possuímos, mas devemos nos sentir como se não tivéssemos nada. Bendito seja o nome do Senhor. Iremos então falar com os irmãos no livro de Efésios, capítulo 2, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos instrua e fale à congregação. Amém. Versículo 4 em diante, que diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, pelo seu muito amor, com que nos amou, glória a Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, viu? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Presta atenção nesse versículo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras. Tem duas obras aqui, né? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis estranhos, gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, já pelo sangue, pela morte, né? Pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, aleluia, o qual de ambos os povos, gentio e judeu, fez um povo só, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, na obediência do seu corpo em morte, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia. Aleluia. Vamos dar uma paradinha até aqui, amém? Amém. Podeis assentar.
havia uma inimizade, como ainda há para os judeus, mas não há mais para os que estão em Cristo Jesus. Havia uma inimizade entre gentios e judeus. Vocês sabem por quê? Porque os gentios não tinham a lei das ordenanças dos mandamentos e não andavam segundo aquelas ordenanças. Então, para os judeus, eles eram excluídos. Já que eles não concordavam, então, onde não tem concordância, existe o quê? Uma inimizade. Eu tinha dado resposta aqui, eu fiz essa pergunta para ele. Uma inimizade. Né? Deus deu a lei aos judeus, mas os judeus, nem naquela época, nem hoje, são transformados pela lei. Então, quem guarda a lei não consegue ser justificado, porque a lei não transforma, a pessoa faz obrigatoriamente. Então essas pessoas, diante de Deus, como que elas estão, já que não existe um acordo? Então, o que existe? Uma inimizade. A lei estava causando isso, porque o homem não era capaz de cumprir a lei. Então ninguém é salvo cumprindo aquela lei. A lei das ordenanças, ninguém é salvo por elas. Elas não salvam. A lei salva? Não. É por isso que está escrito. Devia ter pessoas aqui que às vezes me perguntam essas coisas, não é? E não estão aqui hoje. Deviam estar aqui. A lei então não transforma. Ela apenas diz o que é certo e errado. As pessoas julgavam-se que obedecendo a lei, né, seriam salvos. Os judeus até hoje. Mas ser salvo é uma condição de estar livre, não ser escravo. Salvar da condenação eterna, ser salvo da condenação eterna, ser salvo de transgredir. A lei não dava esta salvação, porque ela não transformava. Guardar sábado não transforma ninguém. Deixar de matar uma pessoa não transforma a pessoa. Eu posso deixar de matar uma pessoa por um momento, mas a minha raiva e o meu ódio e o meu desejo de vingança continua dentro da carcaça velha. Então você não matou, porque a lei diz para você não matar, mas no seu interior você o matou, porque você não foi transformado. A lei não transforma. Então o que quer dizer pela graça sois salvos? Será que eu, estando debaixo da graça, agora eu posso ofender a lei? Não. Eu posso então matar? Não. Eu estou debaixo da graça. Mas os infelizes dos pastores e muitos pregadores estão torcendo a palavra e dando alimento sujo para o povo. Mas o povo deseja, porque o povo não quer a graça de Deus para a obediência. Porque vocês notaram aqui que falou sobre obras? Não é? Notamos aqui que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então as obras, elas não cessaram. Já que agora eu vou tirar o pé de manga da rua e vou plantar no meu quintal para cuidar dela, ela não vai mais dar manga, porque ela está debaixo do meu cuidado, debaixo da graça, dos meus cuidados. Vai dar mais ainda. Agora que ela vai dar mais fruto ainda, porque ela está sendo cuidada, ou seja, está com a graça. Ajuda. Ah, pela graça eu vivo debaixo da graça, pastor. Eu não preciso mais dessas coisas, não toques, não manuseie. Falei, opa, olha a confusão. Porque o mesmo apóstolo que falou isto, aqui mesmo neste livro ele diz que as mulheres, por exemplo, como mulher é um vaso muito vaidoso, vós mulheres sujeitai ao vosso marido, ele vem falando.
Isso é obra. Essa sujeição que Paulo fala está lá na lei. Deus falou para Adão e para Eva, dando mandamento aos dois. O princípio continua. São obras. É claro que a mulher obedecendo ao seu esposo, um esposo que é a cabeça do seu lado, ela não vai ganhar a salvação por esta obediência. Ela tem que crer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas não basta só crer. Eu tenho que receber algo de Jesus para ser salvo, para que verdadeiramente seja confirmada a salvação na minha vida. Algo que o transforma e o leva a obedecer às coisas de Deus por amor. Amém. Que é este algo que eu preciso receber de Jesus? A graça, o Espírito Santo que nos transforma. Ele é realmente a graça de Deus. Como nós lemos aqui, não é? Segundo a palavra de Deus. Porque, versículo 8, porque pela graça, pela ajuda, pelo poder regenerador. Graça, como eu já expliquei, é um poder regenerador, transformador. Vê se vocês entendem isso. Pela graça sois salvos, não é? Por meio da fé. Isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras. A salvação não vem de nós e não vem das obras. Mas excluímos as obras porque não vem das obras? Não. Antes estabelecemos as obras em Cristo Jesus. Agora, o que está lá na lei, que não serve mais, não tem valor. Ora, existem algumas leis, como está escrito no livro de Hebreus. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudanças da lei. Estou sempre falando isso para que haja entendimento. Houve uma reforma, sim. Não necessitamos mais de guardar 24 horas por dia, dizendo que é um sábado, sendo que o nosso sábado não é o mesmo dia correspondente ao sábado judaico. E o nosso sábado, que era da lei, transferiu-se para a pessoa de Jesus, porque aquele sábado era a sombra de Jesus. Porque aquele sábado era o descanso do corpo físico. Agora Jesus chegou. Este é o dia que fez o Senhor. Jesus, amém, para dar descanso à nossa alma. À nossa alma. Glória. Então mudou de um sentido visível, natural, para um sentido espiritual. Mudou da sombra para a realidade. Páscoa, sacrifícios de cordeiro, são leis cerimoniais que não têm mais valor. Aleluia, Senhor. Outras reformas, a lei sofreu no caso do adultério, no caso de divórcio, a mulher recebia carta de divórcio por motivos que o homem achasse que não estava bom. E Jesus então cortou. Porque Ele é a lei, Ele é Filho de Deus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Que o homem só repudia sua mulher havendo prostituição. Prostituição, fornicação, adultério, está englobado mesmo o pecado, é a mesma coisa. E isso no caso, é claro, não havendo reconciliação. Mas esta carta não dá ao transgressor direito de estar ali para casar com outra pessoa. A punição é ficar só pelo resto da sua vida, ou se reconciliar. Então, unir-se com mulher, é cristão, não separa, porque senão a condenação eterna permanece. Salvo, né, aquele que adultera, ele fica livre, né, se não unir com ninguém, ou se seu cônjuge, varão ou varô, falecer. Se falecendo, ele fica livre. Então, irmãos, o que o apóstolo explica é que os judeus se gloriavam de estar guardando a lei e não precisando de Jesus. Ou aqueles que aceitavam a Jesus, introduziam-se no meio das doutrinas de Cristo, as doutrinas judaicas e a obrigação da lei. Então, quando eles se sentiam salvos, obedecendo a lei, eles excluíam a graça de Deus. Porque a graça de Deus, irmão, ela é recheada do amor. O amor que te leva à obediência.
a transformação. Então havia uma inimizade, porque as pessoas não concordavam com a lei, e a lei não entrava no coração, no interior, para transformar. Não havia uma ligação plena. Para que a lei pudesse permanecer, ou seja, as leis que permaneceram estão de pé até o dia de hoje. Para que aquelas leis, não é, como não adulterarás, não cobiçarás, não é, darás falso testemunho, isso é lei. Como que pode ser cravado na cruz? Não é? Não farás outros deuses, não é, para ti, semelhança alguma tu viste quando saíste do deserto. E assim o Senhor vai estabelecendo aquelas leis e outras que não estão relacionadas entre aqueles 10 mandamentos. Bom, então, segundo as Escrituras, a graça de Deus veio sobre nós, que é o poder regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tira aquela dureza do coração e nos leva à obediência. Agora, então, a barreira de separação entre gentios e judeus, a barreira de separação entre nós e a lei foi desfeita. Agora eu sirvo ao Senhor pela graça, mas a graça não exclui decência nas mulheres, pudor, não exclui, não é? Aleluia, a mulher se vestir com simplicidade, não exclui, não é? Os varões terem os lábios santos, não exclui o filho honrar o seu pai e sua mãe para que se prolongue os dias sobre a terra. É lei, isso é lei. Ah, mas eu não estou debaixo da lei. Você não está debaixo da acusação da lei, porque agora em Cristo você faz as coisas que da lei estão de pé naturalmente. Como pode? O apóstolo Paulo está falando que agora não tem importância você fazer um monte de coisa errada, como as mulheres se baseiam naquele texto que o Paulo escreveu a respeito dos judeus, não é? Que tinham muitos mandamentos e ensinamentos além dos judeus, não é? Como não toques, não proves, circuncisão. Eles obrigavam os gentios a se circuncidar, o que também não tinha mais valor, porque a circuncisão justamente é o rompimento do coração pela faca de pedra. Cristo. Isso mesmo, aleluia, Cristo Jesus é a faca de pedra. Era exigido que o pessoal fizesse facas de pedra. Deus é tremendo, né? Deixou na lei se mostrando. Então, irmãos, a circuncisão hoje não feita pela mão do homem é a do coração. E Deus já tinha falado isso lá no Velho Testamento, e Paulo entendeu isso e colocou para frente. Foi o varão separado por Deus, corajoso, para falar que a circuncisão é a do coração. Que a circuncisão que é feita na lei, que o homem faz, os judeus fazem, para Deus hoje não tem mais valor nenhum, porque o Messias veio. Aquela circuncisão que representava o rompimento da dureza do coração na carne, e foi cortado, aleluia, pela faca de pedra. Glória a Deus. Então, amados e queridos irmãos, quando o Espírito Santo entra na pessoa, a inimizade que essa pessoa tem com Deus, com Cristo, com a lei, com a palavra, com tudo, é desfeita. O povo que se baseia ainda na obediência a Deus pela lei, achando que vai receber a salvação pela lei, eles ainda estão na inimizade. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 13? Não é? Ainda, não é? Que eu entregasse o meu corpo para ser queimado por alguém, ou distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, nada disso me aproveitaria. Paulo está falando de obras que não podem salvar. Agora vamos falar um pouco a respeito de Zaqueu. Após Zaqueu ter dito que ia dividir a metade dos seus bens e restituir 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado, Jesus disse que ele era filho de Abraão e que naquele dia a salvação entrou naquela casa. Não parece que ele foi salvo por causa das obras? O que vocês me respondem, irmãos? O arrependimento. Ele se arrependeu e confessou. Irmãos, ele recebeu ali o gozo, ele recebeu, aleluia, a graça de Deus ali, não é? Com a presença do Senhor Jesus, porque a presença do Senhor entrou naquele coração. Então ele começou a praticar coisas que ele não praticava voluntariamente.
voluntariamente por amor. Esse é o poder regenerador e transformador. Justamente. Vem de dentro do coração dele. Vem de dentro do coração, por causa da presença do Senhor Jesus. Amém. Isso está debaixo da graça. Zaqueu então começou a experimentar, porque Jesus era a graça de Deus. Não, claro, precisava ser concretizada a obra do sacrifício na cruz, mas a graça já estava ali. Então Zaqueu começou a pronunciar aquelas palavras, porque o seu interior, o seu coração estava gozoso, cheio de alegria e de gozo. É muito diferente de crentes que estão nas igrejas obedecendo as doutrinas, mas se o pastor mudar, ou morrer o pastor e levantar um moderninho, filho de pastor, geralmente são os que estragam tudo, são os filhos de pastor que levanta, aí os irmãos muito bobos, elegem o filho do pastor. O filho do pastor está cheio de ideias errôneas, modernidade, estraga a igreja todinha. Um monte de crente muda. Sabe por que mudam? Porque nunca estiveram debaixo da graça de Deus. Estiveram em obediência ao pai daquele filho pastor novo, estiveram em obediência por consideração, por necessidade, não por amor nem por entendimento. Uma prova real. É muito diferente, meus irmãos. Uma prova real. Quando Paulo disse eu sei quem tenho crido, podia acabar todos os irmãos e continuava na presença do Senhor. A nação de Israel acabou, mas lá Daniel e seus amigos permaneceram na presença do Senhor. Os irmãos de José o venderam, José ficou ausente de seus pais, sozinho na prisão, sendo acusado erroneamente, mas ele permaneceu intacto. Amém. É verdade. Isso que é graça. Aleluia. Continua na obediência, mas é por quê? Porque ele tinha amor. Amém, Senhor. Porque uma pessoa é irrebatível, ele continua firme no caminho, porque ele ama. Amém, Senhor. Ele sabe a quem está servindo. Tem irmão que adora sair das igrejas, sair quando vê uma situação que ele não gosta, ou seja, uma coisa que não é de acordo com ele, é um meio de suportar. Mas o problema é que ele não sai só da igreja. Ele deixa aquela obediência, aquela doutrina, vai para outra igreja e abraça a doutrina mundana, não sei de onde. É verdade. Eu fico triste quando às vezes pessoas visitar que a gente conheceu de outra igreja, andava bonitinho, tudo bonitinho, já estão chegando aqui, tudo pintadinho, de brinquinho, tudo moço, rapazes. Eu fico olhando assim, meu Deus, estão enganados, tudo enganado. Graça é uma condição favorável, é uma ajuda extraordinária, não é? Então, através do sacrifício de Jesus, não é? Está escrito aqui, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, versículo 4, do capítulo 2, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Veja que a ofensa mata a pessoa. Por isso que as pessoas que ainda praticam o pecado estão mortas. Porque as suas ofensas o matam espiritualmente. O seu interior está morto. O interior só revive, só ressuscita quando começa a receber a influência do Espírito para a obediência em Cristo Jesus. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É interessante que ele vai falando sobre esse assunto, que nós pela graça somos salvos, porque somos, versículo 10, porque somos feitura sua. O que é feitura sua? Criado por ele. Formado por ele. Formado por ele. Mas tem algo a mais aqui nessa palavra. Por ele. Tudo bem. Mas para você explicar a uma pessoa, você tem que dizer que esses dois versículos está dizendo o seguinte: depois que você é salvo pela graça, você é transformado como Jesus. Amém. Você passa a receber a semelhança que nós perdemos. Por isso que eu estou falando isso. Somos feitura sua. Um pecador é feitura de Deus? Não. Você na sua transgressão antiga, você está sendo feito como filho de Deus? Não. Por natureza nós éramos filhos da ira, diz o apóstolo Paulo. E não filhos de Deus. Porque as ofensas estragam tudo, mata tudo, destrói tudo. Então diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha aqui, a resposta aqui. Somos feitura. Irmãos, em outras palavras, já que nós fomos criados em Cristo Jesus, agora nós somos parecidos de novo com o Pai. Irmão gêmeo. Vou ler de novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Então aqui está falando de uma semelhança, não da velha semelhança, do velho homem, que antigamente os irmãos tinham, nós tínhamos. Está falando de uma semelhança atual, em que vocês vivem na presença do Senhor.
Amém. Por isso sois chamados filhos de Deus, aqueles que o recebem. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí novamente, serem feitos. Serão feitos. Semelhança. Agora nós somos feitura. Ou seja, fomos feitos filhos de Deus a partir do momento que a graça invade o nosso ser e toma conta de tudo. Mas isso só acontece porque as pessoas acham que é o seguinte, que a graça de Deus é igual um banho de água. Tomou um banho, pronto. Irmão, se não esfregar, não passar a bucha, a sujeira não sai não. Tem sujeira que não sai só com banho de água não. Graça é uma condição que o Espírito Santo te convence, te leva à obediência das obras criadas em... Aqui, ó. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras. Para as boas obras. Boas obras. Lá na lei diz, para nós não cobiçar. Isso não é uma boa obra quando nós não cobiçamos? Então fazemos uma boa obra. Mas agora eu faço porque eu estou em Jesus. Eu não faço porque o pastor mandou. E o pastor mandou, o pastor falou da igreja que dá para ver televisão. Eu não vejo, que eu já vi que é uma coisa imunda. Glória a Deus. Os desenhos estão tudo imundo. As crianças detectam quando ela está no desenho, o indivíduo faz lá o sinal com o dedo, né? Está lá bonequinho macho com macho beijando. Os homens não vê, o pai e a mãe não vê, mas as crianças veem. Foi feito para as crianças detectar. Não foi feito para os velhos, para as pessoas de idade ver. Então eu faço hoje, por exemplo, mas a televisão está escrito na Bíblia. Mas Jesus disse, se teus olhos forem maus, ó, todo o teu corpo será uma treva. Então não é um mandamento, é um mandamento em Cristo Jesus. E na lei também, nos profetas também tem, falando sobre você não contaminar teus olhos, teus ouvidos. Então, agora eu faço não porque está escrito lá na lei, não. É porque eu quero agradar o Senhor. Amém. Porque a graça é uma coisa boa da minha vida. É uma coisa assim gostosa. Me enche de vontade, de amor, de fazer a vontade do Pai. Graça é isso. Graça não é eu me gabar. Ele morreu por mim, tomou todos os meus pecados. Agora não tem nem mais pecado não. Tudo que eu fizer agora vai tudo para Jesus. Tudo que você pecar agora cai nas costas dele. Ora, esse é o entendimento que Satanás está incutido na mente de quem não tem a revelação do Espírito. Irmão, Jesus morreu pelos pecados do tempo da ignorância. Se eu pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Será que esse povo não está enxergando as Escrituras? Ou será que o diabo realmente está cegando os crentes? A palavra está sendo escusada. Pega meia dúzia de versículos, empurra nas mídias, nas televisões, e não estão ensinando o povo a verdade. Um povo sem obras em Cristo Jesus é um povo morto. Como pode eu ter um carro novo, transformado, renovado, que não anda? Não produz o que antigamente produzia? Aleluia! Então o que é verdadeiramente isso? Estar debaixo da graça? Por isso que essa palavra desgraçado, não é? São pessoas que não estão debaixo da graça de Deus. Porque a igreja de Laodiceia, que é a igreja agora desses últimos dias, ela diz, se gloriando, estou enriquecido então, e não tenho falta de nada. Mas o Senhor do céu está avisando, tu não sabes, hein, que tu és, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. 5 coisas, justamente na hora das 5 virgens ser arrebatada, levada, a igreja de Laodiceia está com 5 coisas horríveis. Apocalipse. Então, queridos irmãos, por isso, veja bem que esta igreja sem a graça está desgraçada, ou esse anjo, esse pastor ali, que é o espírito que está nos pastores hoje, não é? Que não estão realmente segundo as Escrituras, desgraçados, estão completamente fora da graça de Deus, porque a graça de Deus leva nós ao amor, à obediência por amor, leva-nos a nos unir, de maneira que não existe mais inimizade entre nós e o nosso Pai eterno, entre nós e o Senhor Jesus, porque
por amor nós o servimos. Não é algo incutido, não é um tabu, não é um fanatismo, não é algo como, por exemplo, os jogadores de futebol. Se eles jogam e no campo eles ganham ou venham perder, o salário deles é garantido. Mas os torcedores que não ganham nada, perdem dinheiro, brigam uns com os outros, matam uns aos outros, mas rigorosamente eles vestem a camisa do time, o calção do time, o tênis do time e às vezes o número do seu jogador favorito. É verdade. Mas para Deus, nós queremos oferecer pecado porque dizemos, estamos debaixo da graça. A carne não vai entrar no reino do céu, então eu posso pecar com esta carne, meu corpo de carne. Mas a mesma escritura dita pelo apóstolo Paulo e pelos outros apóstolos, o que o Espírito Santo usou os irmãos, fala. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda do Senhor. Teu corpo de carne, tua alma e teu espírito tem que estar, aleluia, conservado e irrepreensível, conservado intactos. Porque o apóstolo também diz, pelo Espírito de Deus, o Senhor diz na sua palavra, está escrito, que todos havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, e cada um receberá o que tiver feito pelo corpo, ou bem ou mal, pelo corpo. Então essa de que Jesus levou todos os meus pecados, e agora eu posso pecar à vontade, porque qualquer pecado que eu cometer, Jesus, Ele é o responsável? Cada um será responsável pelo seu pecado. Então, como nós lemos no Velho Testamento tantas coisas maravilhosas na lei de Deus, na sua lei, né, há muitos assuntos gloriosos que estão escritos para o nosso bem. É interessante que na lei o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e outros, eles citam várias passagens da lei colocando em dia atual. Mas é interessante que eles entenderam, não é por guardar aquelas coisas da lei, não é por ser bonzinho, eu ter uma fé tal que eu distribua toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Então chegou alguém e disse para o Senhor, Senhor, o que devo fazer para me salvar? Conhece o mandamento? Desde a minha mocidade, minha infância. Jesus olhou para ele, o amou, mas ele não estava amando. Jesus disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e me distribui para os pobres. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça triste, porque ele era muito rico. Veja que guardar a lei não garantiu àquele jovem a salvação. Mas Jesus falou isso para o experimentar e deixar para as outras pessoas uma lição. O coração dele estava fechado ainda. Pode até ser que mais tarde ele tenha se salvado, não sei. Zaqueu também não era rico? Era. Mas Zaqueu guardava a lei? Não. Não guardava a lei. Aleluia. É por isso que Paulo diz que a salvação não vem da lei. Mas não quer dizer que eu não vou praticar aquilo que está de pé na lei. Aquilo que está de pé ainda, está de pé na minha vida. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a terra. Não fará outros deuses, não te incline a Deus nenhum, a Santo Antônio, a São Jorge, a Santa Maria, a santo nenhum. Se inclinar só ao nosso Deus, sem imagem diante de nós. Amém. Isso é lei. Está lá na lei, está cravado na lei. E no entanto, os apóstolos continuaram a ensinar isso. Também está na lei para não comer carne sufocada, matar o animal com paulada sem estancar o seu sangue. Está na lei.
Vocês sabem o significado disso? Tinha que derramar na terra. Sabe, né? O significado? Não precisa falar. Amém. Então, irmãos, está na lei. No entanto, continuaram ensinando. A prostituição está na lei, falando contra as rameiras. Os apóstolos continuaram ensinando. Então não acabou. Então, que negócio é esse que não estamos mais debaixo da lei? Então não precisa obedecer isso ou aquilo. Citando escrituras isoladas como não toques, aquela escritura que Paulo diz, né? Não toques, não manuseies, não proves. Ele fala sobre o rudimento do mundo, mas as pessoas não leram. Por que Paulo estava citando aquilo ali? Aquilo ali que Paulo estava citando são referências às doutrinas criadas pelos judeus, porque eles obrigavam as pessoas a se circuncidar, a guardar sábado, fazer um monte de coisa que não era mais importante. Até Jesus foi criticado. Os discípulos chegaram e começaram a comer, e os escribas e fariseus olharam e chegaram para o mestre Jesus. Mestre, teus discípulos não lavam a mão quando comem pão. Lamento. Não proves, não toques, tem que lavar a mão. Isso era a doutrina dos homens, doutrina daquelas pessoas religiosas. Jesus diz assim: hipócritas. Porventura vocês não invalidam, não tornam inválida a lei de Deus para validar a vossa lei? Bem que profetizou o profeta Isaías a respeito de vós. Se um filho amaldiçoasse seu pai e sua mãe, mas chegasse para o sumo sacerdote: eu estou com uma oferta aqui. Tem um problema aí que eu cheguei, meu pai, minha mãe, mas eu estou com uma oferta aqui que eu quero colaborar. Não. Corban, isso é corban. É uma oferta aceitável. O pecado que você cometeu já está pago. Na lei mandava apedrejar, sei lá, prender, bater, chicotear, que eu não lembro bem. É lei. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a terra e te vá bem. E Jesus citou isso para eles. Vós invalidais os mandamentos de Deus por vossas tradições. Você estabeleceu as tradições humanas e invalidavam, tornavam vãs, sem valor, as de Deus. O mesmo apóstolo que disse: não toque, não manuseie, mandou que a mulher se atavíe em traje honesto, com pudor e decência. Pelo Espírito ele falou isso. Falou que a mulher se sujeita ao seu esposo, que os empregados ou escravos da época sujeitassem os seus patrões como se fosse a Deus. Tudo é lei, para cumprir. Não é para ficar de gracinha falando, eu estou debaixo da graça, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Eu quero ver essas mulheradas aí andando de roupa de homem, com short, dizendo que são evangélicos, com os batons na boca que foram criadas para... O batom foi criado para representar uma indecência da mulher, com unhas pintadas, cabelos cortados e pintados, que já sabem dessa verdade. Eu quero ver uma delas ser arrebatada no dia do arrebatamento, eu ia entrar no reino dos céus. A Escritura diz: eu nu vim para esta vida e nu tem que voltar. Eu não posso voltar com um monte de coisa borrada no meu corpo, aleluia. Então, as mulheres estão livres porque estão debaixo da graça de Deus. Essas mulheres vaidosas estão livres. Está chegando aí a aflição para o Brasil, está chegando a aflição para o mundo, a grande tribulação está às portas. Nós estamos igual no tempo de Jeremias. Quanto mais perto foi chegando o momento de Nabucodonosor cercar a cidade, o povo se enterrou mais e mais na apostasia. O povo ficaram mais incrédulo. Parece que Deus fez o seguinte: abandonou isso. Já que vocês gostaram tanto disso, agora eu vou deixar vocês se enterrar. Porque há um momento em que o Espírito Santo do Senhor ele é retirado da vida da pessoa, para a pessoa com avidez cometer toda sorte de coisa errada a fim de ser condenada. Já que não estão dando ouvido, tem pessoas que Deus já traçou a sua sentença. Não tem volta e nem adianta insistir. Dali para diante é só desterro, só queda, vai caindo até chegar o momento. É triste isso, mas vivemos momentos em que muitos pregadores, falsos profetas, falsos líderes,
estão oferecendo um pouco uma vida errada, cheia de promessa. Quando os irmãos recebem um WhatsApp e vídeo, o homem falando muito macio, eis que eu estou convosco, e não sei o que. Irmão, olha para a sua vida, não vai engolindo esse manjar gostoso não, porque o que nós estamos precisando nesses últimos dias é exortações. Com certeza, aleluia. Se nós vivemos sem as exortações, nós vamos acreditar que estamos bem, porque a facilidade do pecado, a facilidade do erro e de torcer as escrituras é tão grande que está generalizando. Facilmente as pessoas estão ficando envergonhadas diante de Deus, praticando coisas e achando que Deus está com ele. O engano do inimigo é muito grande. O inimigo faz um engano que a pessoa pensa que está recebendo o sentimento do Espírito Santo. Os demônios aprimoraram a enganar nesses últimos dias, uma falsa presença do Espírito Santo, um falso bem-estar, cheios de transgressões e pecados. Precisamos ser mais enérgicos para que as inimizades entre nós e o nosso Deus, entre nós e os irmãos, entre nós e o Espírito Santo, venham ser retiradas, porque nós verdadeiramente, estando nós debaixo da graça do Senhor, nós temos ajuda sobrando de Deus para fazer as coisas que são do Senhor. Amém. Se uma pessoa que sabe disso, mas no seu coração ele sente um desmazelo, preguiça, ou não sente amor pela causa, ou não quer, e simplesmente ele não conseguirá mesmo. Mas se uma pessoa que passa a ter esse conhecimento e diz, puxa, então Senhor, eu quero fazer a tua vontade, já que o Senhor pela graça me ajuda, então Senhor, eu quero manter essa graça dentro de mim e fazer o que é bom aos olhos do Senhor, e o Senhor vai proporcionar a esta pessoa as condições de sobra para a pessoa agradar a Ele. Veja que a Escritura diz que Deus estava, e está em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Veja que Jesus morreu para apresentar a igreja para Ele mesmo. Então, algo tem que ser feito. Um esfrega tem que ser feito na roupa. Um sabão tem que ser passado. A roupa tem que passar por um processo de chacoalhação para que a impureza, juntamente com o sabão, possa se soltar e ela ficar limpa. Então existe um movimento aí. Existem então as obras em Cristo Jesus. Obras são prática, são feitos, são coisas que precisam ser feitas após receber a graça de Deus. E elas só são aceitas por Deus quando vêm de corações que amam. Olha, aqui nós temos aqui vários irmãos. Pode ser, não vou dizer que é, tá? Não posso julgar assim, não posso condenar. Julgar eu posso, mas não condenar. Posso julgar segundo a reta justiça. Essa questão que não julgo, isso aí é texto isolado. Temos que pegar todos os textos e entender o que a Escritura diz em relação a julgar ou não julgar. Está lá na internet, está lá no Pastor do Pasto, é só escrever que vocês vão achar. Julgar ou não julgar. Mas vamos fazer aqui um julgamento. Imagine que pode ter irmãos aqui no nosso meio que vêm para a igreja porque gosta do som, gosta dos hinos, gosta dos irmãos, mas não ama a verdade, mas está cumprindo, está em obediência. Jesus, ele teve com pessoas zelosas da lei. Vamos falar um que eu sempre falo, o nome dele? Nicodemos. Ele não só era zeloso, como ele era advogado, doutor. Então ele era doutor. Mas Nicodemos ainda não tinha experimentado o amor. O amor. Ele esteve com Jesus, mas ele não recebeu, não era plano de Deus. Zaqueu recebeu. Zaqueu era transgressor, ladrão. E decidiu, sem Jesus falar nada com ele, Zaqueu, você tem que distribuir a sua fortuna para os teus pobres, Zaqueu, você tem que restituir o que você roubou dos outros. Você, Zaqueu, conhece toda a sua vida. Jesus sabia. Jesus conhecia a vida de Zaqueu. Mas Jesus certamente estava ali falando da bondade de Deus, falando das coisas. E Zaqueu, naquele gozo, aquela alegria, levantou: Senhor, se de alguma
Uma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso que eu dou a metade dos meus bens para o sustento dos pobres. Ele falou aquilo com alegria, com gozo, aleluia. Até tem um desenho, eu acho muito bonito, né? Sai aquele Zaqueuzinho, né? Alegre, e na casa de cada um levando um saquinho de joias, de dinheiro. É tão bonito, ele fica tão feliz em fazer aquilo. Mas ele não está se sentindo salvo por aquilo que ele está fazendo. Algo motivou ele a fazer. Isso chama-se graça. A graça o motivou. Ele estava assim, motivado a fazer aquilo porque algo entrou nele, o transformou. A presença do Senhor Jesus. Amém. É isso que salva, é Jesus. É isso que as pessoas têm que entender agora. Não quer dizer que o salvo não vai produzir fruto. Se eu salvei um pé de manga, ele estava morrendo lá, sendo comido de lagarta, lá no meio do mato, e as pessoas estavam quebrando o seu galho, eu o salvei, tirei dali, implantei no meu quintal, botei adubo, coloquei água, agora não vai produzir? Vai. Se não produzir, é cortar e jogar fora. Está cheio de escritura. Tem gente que pensa que fruto é só sentimento, ser bonzinho, falar uma palavra bonitinha com a outra, ficar quietinho. Tem que agir, eu tenho que ter no meu coração, né, o desejo de não matar. Imagina, a pessoa te faz uma ofensa, você não quer se vingar, não vou me vingar não. Mas lá dentro você guarda o rancor, hein? Tem gente que guarda rancor durante muito tempo, hein? Pessoa rancorosa não entra no céu. Mas Senhor, eu guardei os mandamentos, eu curei, eu profetizei, eu vi os demônios sair das pessoas, eu ressuscitei, a pessoa ressuscitou quando eu orei. Você quer ver mesmo que é o seu pecado, que você não deixou? Aí você vai abrir, olha aqui, teu coração, tua alma, como é que está? Então, é isso aí. Então, estar debaixo da graça significa que eu estou isento de obedecer às leis do Senhor, as quais ainda estão em dia, não é? É claro que uma pessoa, um advogado, um juiz, que cumpre toda a lei dos homens aí, perfeitamente, mas ele não ama Deus, ele não crê em Jesus, isso vai salvá-lo? Não. Por isso que nenhum judeu, nenhum crente será salvo em obediência só à lei. A lei não produz salvação, ela não tem poder regenerador. Ela não tem ali um motor que venha entrar no seu interior e te motivar para obedecer e amar a Deus. Não. Quem faz isso é Jesus. Jesus, quando entra no coração, ele põe um motor que te motiva a amar, a perdoar, a abandonar. Agora você fica tão leve, tem vontade de obedecer e fazer um monte de coisa para Deus. Amém, irmãos? Amém. É isso aí. Que o Deus venha se abençoar. Foi necessário repetir essas coisas porque é importante.